Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos aos nossos minutos devocionais com a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós então começaremos capítulo 4. E para fazer uma análise ou uma meditação mais panorâmica, nós gostaríamos de ver apenas o versículo 1. Porque a partir do capítulo 4, basicamente, nós podemos dizer que o apóstolo Paulo, depois de ter pregado o Evangelho, ou seja, capítulo 1, 2 e 3, ele faz a exposição do Evangelho, que ele disse, olha, foi mistério antes, ou seja, o plano de salvação não era conhecido nem dos anjos, nem dos demônios, nem dos homens. E Deus revelou. Claro, primeiro ele cumpriu, em Cristo Jesus, essa é a revelação primeira do Evangelho. E depois Deus ampliou essa revelação, trazendo para, inclusive, o apóstolo Paulo, a explicação, clareando o que é o plano de salvação, a profundidade desse plano. Então, capítulo 1, 2 e 3 é isso. É o apóstolo falando do Evangelho e termina, inclusive, com oração para que eles entendam o Evangelho para estarem fortalecidos para viverem a vida cristã. Então, a gente costuma dizer que ele abordou a teologia, parte teórica, digamos assim. É uma tentativa didática, de separar, porque mesmo ele abordando mais a questão do conhecimento de Deus, do Evangelho, tudo tem cunho prático, claro, mas depois de abordar, ou fazer a abordagem teológica, conhecimento de Deus, conhecimento da obra da salvação, ele vai agora, 4, 5, 6, abordar a questão prática. Todavia, pensando em bem prático mesmo, até citando casos, aplicando a casos específicos, o apóstolo Paulo realmente começa no versículo 25. Ou seja, capítulo 4, apesar de já começar essa ponte, em que ele quer que eles vivam a nova vida, ele quer que eles apliquem o conhecimento de Deus à nova vida, que eles glorifiquem a Deus nessa nova vida, que realmente mostrem a diferença, que é viver a nova vida, e vivam o propósito de Deus da conversão, que é esse viver novo em Cristo e para Cristo. O capítulo 4 começa. Todavia, versículos de 1 a 24, na verdade, ainda são uma abordagem teológica que justifica as exortações posteriores. Ele, a partir do versículo 25, como nós falamos, é que vai tocar em pontos bem práticos mesmo. Como ele começa, Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então veja que ele foca num ponto mesmo. Olha, o que é santidade? Não minta. Então ele vai bem claro, ele vai bem no ponto daquilo que é a vivência cotidiana. E o que é então de 1 a 24? De 1 a 24, que já é a preparação para toda essa aplicação bem prática, podemos dizer que são 3 justificativas, 3 motivos, bases para eles cumprirem o que vai ser dito depois. É interessante que outra vez é 3, E é comum no apóstolo Paulo. As cartas do apóstolo Paulo são cheias de tríades. Ou seja, de 3 em 3, ele vai abordando os assuntos, Sempre tem 3 elementos, talvez já de propósito, por seguir a Trindade. A gente não pode afirmar necessariamente o que levava o apóstolo Paulo a seguir tríades, Ele estava sempre apontando 3 elementos. É bem comum nas suas cartas, apesar de não ser a única forma, tá? Mas é comum, como nós falamos. E aqui nós encontramos, como nós já mencionamos,
mais uma vez, 3 elementos que ele vai colocar como bases, motivos para eles realmente perseverarem numa vida cristã. Mas vamos começar. Que nós não vamos expor, obviamente, todos os versículos agora, vamos ir pouquinho em pouquinho, mas vamos fazer uma panorâmica, né, desses versículos. O versículo 1, que é o versículo de hoje, diz o seguinte: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então veja, a vocação a que fostes chamados é o que ele havia dito antes. O que foi que ele disse antes? Ele disse que fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Ele falou que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Ele falou que, por meio de Cristo, graciosamente, o Senhor derramou abundantemente em nós, né, a sua salvação, a graça da remissão dos pecados. Ele fala que o Espírito Santo ele nos foi dado como penhor da nossa herança, garantia da nossa herança. Ele nos fala depois que Deus nos libertou do pecado, né? E pela graça nós somos salvos para as boas obras que de antemão ele preparou para que andássemos nela. Ele nos diz ainda que Deus, se referindo mais especificamente aos gentios, fez com que os gentios, né, que são os destinatários principais da carta, ou a maioria, eles entrassem na comunidade de Israel e, junto com os judeus, formassem um só corpo, um só povo, inclusive eles são chamados de concidadãos, né, dos santos, uma só família, né, e um só edifício, o templo do Espírito Santo. Então, essa é a vocação. Eles foram chamados para desfrutar dessas bênçãos todas para a glória do Senhor. Ou seja, tudo isso que Deus deu a vocês é bênção. Tudo isso que Deus deu a vocês foi graciosamente. Tudo isso, portanto, deve ser desfrutado para o louvor da glória do Senhor. Então, por isso que ele diz: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Vocês não podem desprezar isso. Vocês não podem pisar nisso. Vocês não podem jogar isso fora. Vocês não podem agora seguir como se nada tivesse sido feito. É uma consequência natural. É interessante que, quando a gente aborda esse assunto, que é a santificação, ela possui na Escritura sempre dois lados. Quando a Escritura fala de santificação, ela diz assim, que o Espírito Santo nos santifica por meio da palavra. Então, o Espírito Santo e a palavra operam juntos em nossas vidas e Deus vai nos santificando. É uma obra divina. Deus vai operando, Deus vai nos santificando, Deus vai trabalhando em nossas vidas, porque Ele tem um propósito. Ele não faz nada por acaso. Deus não erra. Uma vez que Deus realizou o plano de salvação, uma vez que Deus chamou essas vidas, Deus vai fazer a obra. É mais ou menos como pensar, o apóstolo Paulo poderia rejeitar? Não tinha como ele rejeitar. No dia que o Senhor Jesus apareceu, ele se deparou com aquele que ele estava perseguindo. Jesus assume que ele está perseguindo não os cristãos apenas, mas o próprio Cristo, porque a razão era essa, né? Por que o apóstolo Paulo estava indo para Damasco para prender cristãos? Por causa de Cristo. Então, eles são cristãos por causa de Cristo. Portanto, uma vez que ele estava perseguindo aquelas pessoas, era porque ele estava contra o próprio Cristo. Então, Jesus diz assim, por que você está me fazendo mal, está me perseguindo? Né? Então, ele aborda a questão diretamente. E o apóstolo Paulo não tinha como rejeitar isso. O Senhor Jesus não iria falhar. Ai,
tentei chamar o apóstolo Paulo, mas... Ou melhor, Paulo, né? Saulo, né? Vamos botar o nome aqui. Tentei chamar Saulo, mas ele rejeitou. E, bom, vou ter que tentar outra pessoa agora, né? Essa ironia que eu faço agora é um recurso retórico para mostrar para você como não é adequado aplicar a Deus esse tipo de situação. Não é adequado pensar em Deus que possa falhar. Porque se você pensar assim, Deus pode falhar, ele pode chamar alguém, ter um propósito, mas a pessoa rejeitou, então ele vai ter que partir para outra. Se Deus pode falhar, então ele pode falhar qualquer coisa. Ele pode falhar, inclusive, em não conseguir cumprir a eternidade. Então observe que se você, em algum momento, assumir uma possibilidade de que Deus possa falhar, você vai ter que assumir a possibilidade de poder falhar qualquer coisa. E aí, obviamente, ele passa a ser imperfeito, porque qualquer ser que falha é imperfeito. E sendo imperfeito, qual é a segurança e garantia que você tem nesse Deus que você criou? Você criou um Deus imperfeito, que pode falhar, que as pessoas podem rejeitar, que as coisas podem não dar certo, que ele pode querer de um jeito e as pessoas de outro, e então ele ser frustrado. Se você criar para si um Deus que é imperfeito, incompleto, que fracassa, que falha, que não consegue cumprir sua vontade porque depende da vontade dos outros, você terá um grande problema para lidar. É que nada do que você espera desse Deus que você criou também é garantido. Porque se ele pode falhar tudo, ele pode não conseguir te ajudar. Por quê? Porque ele pode falhar. Então não dá para conceber, percebe? Eu estou criando a situação para você perceber que não dá para conceber um Deus que falhe. Um Deus que não tenha condições de fazer aquilo que ele planeja. Então, uma vez que Deus não falha, olha, Deus não erra, Deus não falha, Deus não é imperfeito, Deus não pode ser resistido, como ele mesmo diz, agindo eu, quem impedirá? Se eu quero fazer, eu vou fazer. Então, uma vez que Deus é perfeito em todo o seu ser, completamente, veja, ele é santíssimo em todo o seu ser, ele é pleno em todo o seu ser, ele é perfeito em todo o seu ser, ele é completo em todo o seu ser, então ele nunca falhará. Então, a santificação tem que ser pensada, primeiramente, nessa perspectiva. Espera aí. Deus quis chamar Saulo, transformou, né, num apóstolo. Portanto, Deus que começou a obra naquele homem, ele não ia resistir, ele não tinha como se opor. Dá para lembrar Moisés. Lembra de Moisés? Acho que talvez seja a melhor demonstração, porque Moisés tentou resistir. Né? Deus foi até Moisés, e na sarça ardente, né? Lembra? E Deus disse a ele, olha, eu estou enviando você para libertar o meu povo. Vá lá libertar o meu povo. Moisés ouve a palavra do Senhor e não se agradou, não. Então Moisés não se agradou da ideia, não se simpatizou com isso, não foi favorável a isso. Não estava nos planos dele. Estava vivendo a vidinha dele tranquila, junto com a sua família, né? E não precisava de problemas. Ele disse, não, Senhor, não vão crer. E ele botou uma série de obstáculos. Olha, o próprio Israel não vai acreditar. Eu não sei falar bem. Não há condições favoráveis. Ele coloca um monte de obstáculos. Deus responde a todos os obstáculos que ele coloca, mostrando como Deus é paciente. Observe que Deus poderia ter dito, vai e pronto. Mas Deus é tão paciente que Deus responde a todos os obstáculos, um por um. Tendo tudo sido respondido e todas as condições dadas, veja que Deus chamou, mas ele dá as condições. Tudo isso que eu estou falando, medite, porque isso é aplicado à sua vida. Deus não abandona a gente. Vai lá e faz um negócio, tá? Mas como? De que jeito? Com que condições? Então, isso se aplica ao sustento dos missionários e pastores, se aplica à capacitação das pessoas, dos cristãos, né, para fazer a obra. Ou seja, aplique isso
a N situações. E então, tendo tudo esclarecido, Moisés diz assim, não, eu não vou. Ele não tem mais o que dizer, ele não encontra mais uma forma de se livrar. Então ele corajosamente, ou ousadamente, ou loucamente, ele simplesmente diz, não, Senhor, escolhe outro, eu não vou. Deus se aborrece. Você vai, ponto final. Então, ali em Moisés, a gente já vê uma coisa clara. Não dá para resistir a Deus. Olha, você pode tentar todas as desculpas, ele vai te responder todas elas, porque ele nunca erra. Ele não faz nada. Eita, é verdade, olha, eu não tinha pensado nisso. Você está certo. Isso nunca vai acontecer num diálogo entre o homem e Deus, porque Deus é perfeito em todos os seus planos. Então Deus jamais vai ser convencido como se ele tivesse errado no seu planejamento. Ele vai te responder tudo, né? Tudo direitinho. E se teimar, ele vai dizer assim, olha, você vai do mesmo jeito. Então, não dá para se resistir a Deus. Outro personagem, mais à frente, é diferente. Mas Jonas, Deus disse a Jonas, Jonas, vai a Nínive e prega que daqui a 40 dias eu vou destruir as cidades. Né? É o prazo máximo. Jonas sabia que pregar significa chamar ao arrependimento, porque mesmo que ele não chamasse, significa que eles estavam diante de uma situação em que exigiria deles atitude, ou eles iriam rejeitar, ou eles iriam ter que se arrepender. E que Deus é muito misericordioso, uma vez que eles se arrependessem, Deus iria perdoar. Ele não queria isso, queria mais que o povo queimasse. Eram inimigos do povo de Israel. Então ele foge da missão. Aí para direção oposta, era para ir para cá, foi para cá. O que acontece? Deus vai atrás. A tempestade, aquela coisa toda que você que já leu o livro do profeta Jonas sabe. E ele é obrigado a voltar no ventre de um peixe que engoliu porque foi jogado ao mar no meio da tempestade e é cuspido, vomitado pelo peixe. Que situação! Entende? Não tem como resistir a Deus. A Escritura, então, nos mostrará casos em que o homem tentou. Olha, eu vou tentar resistir a Deus. Eu vou dizer não e vou teimar. E Deus faz do jeito que ele quer, mas vai dar do jeito que ele planejou. Então, não tem como resistir a Deus. Então, veja que isso é importante. Aí, quando você aplica isso à santificação, pense, Deus chamou o A, chamou o B, chamou o C. E uma vez que ele chamou porque ele tem um propósito. Há um propósito dele para a vida dessas pessoas. Há um propósito de Deus para a minha vida. Há um propósito de Deus para a sua vida. Se você realmente creu no Senhor, se uniu ao Senhor Jesus. Então, tendo um propósito, Deus vai realizar esse propósito por inteiro. E a santificação é uma demonstração disso. A santificação é Deus que chamou alguém para servir a Jesus, chamou alguém para andar com Jesus. A santificação é Deus operando na vida dessa pessoa porque ele tem um propósito na vida dela. E ele quer que essa pessoa viva eternamente com ele, quer que essa pessoa desfrute da eternidade nele, e para isso ele vai mudando, transformando, lapidando, aperfeiçoando, tirando o pecado, conduzindo na virtude, e assim é a santificação. Então a santificação, quando a Bíblia apresenta, possui um caráter divino. É o Deus que nos santifica. É o Deus que tem um propósito para todo aquele que ele verdadeiramente chama e ele santifica. Claro, você pode dizer assim, mas muitas pessoas ouvem o Evangelho, às vezes até dizem que acreditam, entram na igreja e depois desistem. É verdade. Mas Jesus se antecipou e nos explicou que isso não significa que elas resistiram a Deus, que Deus falhou, ou que Deus não foi capaz de sustentá-las. Não. Ele explica na parábola do semeador, dizendo o seguinte: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata
o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ou seja, ele ouviu, mas a palavra não produziu frutos de fato. É algo que não vai adiante. Então não é porque ele ouviu que necessariamente se converteu. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Alguma coisa chamou a atenção, até porque o Evangelho é boa nova, é a novidade. É Deus perdoa, Deus justifica, Deus tem promessa de vida eterna, Deus quer abençoar o pecador. O Evangelho é cheio de promessas, são coisas boas. O Evangelho não é uma série de coisas ruins. Olha, a partir de agora, Deus está chamando você para sofrer, para apanhar, para ser perseguido e maltratado. Você quer? Qualquer um ia dizer. Quem é o doido que quer um negócio desse? Quem é que vai aceitar a proposta de começar uma vida de sofrimento? Ninguém. Então o Evangelho, evidentemente, não é isso. O Evangelho não é uma série de coisas ruins que vão acontecer com aquelas pessoas a partir daquele momento. Então o Evangelho é, em Cristo, Deus justifica-nos e então perdoa-nos os pecados. Em Cristo temos esperança da vida eterna. Em Cristo nós podemos andar com o Senhor. Em Cristo Deus vai transformar nossas vidas. São coisas boas. Muitas coisas boas. Quando Jesus mesmo diz assim, olha, mas vocês vão ter aflições. Tudo isso de bom que eu estou dando a vocês trará também aflições. Não porque Deus chamou vocês para maltratar, não. Mas porque vocês estão num mundo que jaz no maligno. E o mundo, uma vez que vocês andem com Deus, vai odiar vocês. Então, a questão não é que Deus está chamando para sofrer. Deus está chamando para uma vida eterna, para uma vida maravilhosa. Mas vocês não estão no paraíso ainda. Vocês se converteu, paraíso. Agora tudo é perfeito. Não. Vocês estão no mundo que jaz no maligno. Vocês ainda são pecadores e a tentação constante ainda vai existir. E o diabo, vosso adversário, vai tentar de todas as formas fazer vocês desistirem. Então vocês vão ter aflições, vão ter angústias, vão ter problemas. Porque enquanto vocês estiverem nesse mundo, o diabo e o pecado odeiam vocês. Vocês vão ter muitos inimigos nesse mundo. Então, essa é que é a questão. Então, o Senhor Jesus diz que eles ouvem a palavra com alegria porque são coisas boas. Só que não tem raiz. Realmente não houve uma conversão genuína. Algo superficial. Algo da boca para fora, como a gente diz, né, popularmente. Não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Eu vou seguir alguém para ficar sofrendo. Aí desiste. A minha vida estava melhor antes de começar a seguir com Jesus, com a igreja, e desiste. Essa é a ideia. Então a pessoa não se converteu de fato. Foi superficial, foi da boca para fora, achou que ia ser só coisas boas, que iam ser a vida, ou que a vida ia ser fácil, né? Ele diz também, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então o outro também, superficialmente, da boca para fora, vamos lá, vamos seguir. Só que o que acontece é que começa a comparar, né? Peraí, as propostas do mundo são melhores, né? Então, vai sendo tentado pelas propostas do mundo. Porque, como nós já falamos, o propósito do diabo não é tirar de uma pessoa as riquezas, ou a saúde, ou conforto. O propósito do diabo não é esse. As pessoas associam muito o diabo aos bens, né? Ele quer tirar o que eu tenho, os meus bens. Só que a proposta do diabo não é essa, porque isso não vai levar a nada. Quando o diabo tentou Jesus, o diabo ofereceu a Jesus coisas boas. Olha, te dou todo o reino, né? Mostrou as cidades, a glória, né? Tudo isso se você prostrado me adorar. Observe o contrário, exatamente o oposto. O diabo ofereceu vantagens, conforto, prazeres, regalias, para quê? Para ele adorá-lo, portanto negar a Deus. Então o propósito do diabo é fazer o cristão desistir. Ele tira tudo do cristão, para quê? Para ver se ele, diante do sofrimento, desiste.
Aí ele apresenta um monte de ofertas boas, prazer, conforto, sucesso, riqueza. Para quê? Para fazê-lo desistir. Então, quer ele tente tirar tudo, tudo permitido por Deus, tá? Porque nada acontece fora do controle de Deus. Porque Deus sabe que os seus filhos jamais desistirão. Então Deus deixa, porque o próprio Deus mesmo sustenta seus filhos, seu povo. Mas pense, o diabo tenta tirar Jó, tira tudo. O que aconteceu? Deus operou na vida de Jó, sustentou Jó, no final deu tudo certo. Jó não desistiu e Deus recompensou Jó. Ou dar, né, de tudo, oferecer de tudo, para ver se ele desiste. Né? Aí nós temos, como falamos já, até o próprio Jesus, né, que recebeu essa oferta do diabo. E tudo é para quê? Para que a pessoa desista. Inclusive, é exatamente essas duas figuras que aparecem na parábola do semeador. Um sofre, tem perdas, tem problemas, e aí desiste. O outro tem benefícios, né? A fascinação das riquezas sufocam a palavra. São tentações. Aí desiste também. Então, quer de um lado, tirando o que tem, quer do outro, tentando oferecer coisas prazerosas, o propósito do diabo é o mesmo: fazer a pessoa desistir. Como essa pessoa não se converteu de fato, Jesus coloca como pessoa que ela não entrou fundo a palavra, foi superficial, ela entrou no ouvido, né? Ficou aquela coisinha, né? Ruminando. Eu vou fazer aqui uma menção. É como se tivesse entrado só na cabeça, né? Ela entendeu, entendi, parece bom, vou lá. Mas não entrou aqui profundamente, não houve realmente uma conversão, coisa mais funda no coração. Só um deles que realmente, né? Veja que o outro ele diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica, produz a 100, 60 e 30 por um. Ou seja, alguém verdadeiramente preparado por Deus, uma boa terra, preparado por Deus, recebeu a semente, aquela semente realmente entrou e começou a frutificar. E aí significa que quer tempestades venham, quer bonanças, permanece firme. Então, a santificação como um operar de Deus, que não erra, que chamou alguém de verdade. Não apenas a pregação, que nós pregamos para todo mundo, né? A pregação tem que ser para todas as pessoas, indistintamente. A gente não escolhe para quem pregar, a gente tem que pregar para todo mundo, porque a gente não sabe quem de fato pode se converter. Isso está só no conhecimento de Deus. E esses que verdadeiramente se convertem começam a passar por um processo de santificação. Ou seja, o Deus que tem um propósito na vida daquela pessoa, que ele tocou no coração, vai completar. É o que o apóstolo Paulo diz aos Filipenses: aquele que começou a boa obra em vocês vai completar. Ele não faz as coisas pela metade e nem erra nas suas escolhas. Então ele vai completar. Mas a santificação tem uma outra face na Escritura, que mesmo dizendo que Deus é que opera, que Deus é que santifica, Deus trabalha, Deus não vai deixar que os seus filhos simplesmente vivam como se não tivessem se convertido. Ele vai fazer alguma coisa. Deus tem propósito na vida daqueles que ele chama. Apesar disso, a outra face é que ele sempre diz para nós: você precisa cultivar a santificação. Você precisa buscar a santificação. Ou seja, ele vai operar a santificação. Vai. Mas ele te conduz pelo caminho que você deve seguir para a santificação. Ou seja, o que nós vamos ver aqui é ele dizendo para nós: não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Ou, faça assim, faça assado, faça daquele outro jeito. Então ele nos diz o que fazer e o que não fazer. Se você fizer o que ele diz para não fazer, ele mesmo vai operar de tal modo que você possa voltar ao caminho do Senhor. É mais ou menos assim. Se você, uma ovelha, pensa numa ovelha, Deus está conduzindo a ovelha. Se você desviasse daquele caminho, né, o peregrino,
ele percorre um caminho que era reto, retíssimo, o caminho mais reto que existia. Era uma linha reta para indicar a santidade do caminho do Senhor. Ele, se ele, e aconteceu, né, desviasse do caminho, ele iria ser buscado de algum jeito, né, se afastar. Só que isso, obviamente, tem prejuízos pelo caminho. Né? Vai ser buscado, mas todo aquele sofrimento de ter que voltar para o caminho, que é o caminho reto. Então, Deus diz a gente o que fazer para que a gente siga no caminho do Senhor, mas sabendo que Ele mesmo estará operando graciosamente em nossas vidas. Então, a santificação é dada a nós também como uma responsabilidade. A obra é dele, de fato. É ele quem opera, porque a santificação é operada pela palavra e pelo Espírito Santo. Mas, ao mesmo tempo, ele quer que nós caminhemos nessa caminhada da santificação. Então, observe que o apóstolo Paulo diz à igreja: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor. Ou seja, veja que ele usa até, interessante isso, né? Ele coloca a situação dele por amor ao Evangelho, apelativo mesmo. Veja que ele quer tanto, que eles levem a sério o que ele vai dizer, que ele diz: gente, eu estou preso por causa do Evangelho. Eu fui açoitado por causa do Evangelho. Eu não desisti, mesmo com tudo isso. Eu estou sofrendo por amor a Cristo e por amor a vocês, para que a obra continue, para que vocês continuem recebendo a palavra de Deus, para que os gentios continuem sendo salvos por meio da minha pregação. Então, lembrem-se disso, observem isso e levem a sério o que eu estou dizendo. Eu estou sofrendo por causa desta palavra, desse evangelho, da salvação de Cristo. Lembre-se que não em relação a ele, mas ele estava sofrendo por ser um instrumento de Deus para a pregação aos outros. Ou seja, é como se o diabo quisesse impedi-lo de realizar a obra. É como se tudo, o mundo, o pecado, o diabo, estivesse tentando atrapalhar a missão tão importante daquele homem que trazia a revelação do Evangelho, como ele diz, né? A largura, a altura, o comprimento e a profundidade do Evangelho, pregando para a salvação dos gentios. Então, a obra do apóstolo Paulo era uma obra extraordinária. Por isso, dá para entender a dimensão do seu sofrimento proporcional à dimensão da obra que ele estava realizando. E ele diz: olha, eu estou passando por tudo isso por causa de vocês, para não deixar de pregar a palavra. Eu não vou desistir. Vou continuar apanhando, mas eu não vou desistir, percebe? Então, ele apela para a realidade, para eles perceberem a dimensão do assunto. Portanto, diante disso, andeis de modo digno da vocação que for chamado. Vocês se esforcem para fazer o melhor. Vocês devem, depois de tudo que vocês ouviram, de todo o evangelho, de todo esse plano de salvação, vocês agora devem aplicar na vida de vocês. A salvação não está só em conhecer o evangelho. A salvação está em abraçar o evangelho, em realmente se unir a Cristo. Ou seja, pessoas podem saber o que é o evangelho e não se converter ao evangelho. Então, não é só saber o evangelho. Você pode ser o melhor teólogo do mundo, mas não ter abraçado aquele evangelho. O evangelho não ter entrado no seu coração. Passou só pela mente. Então, a aplicação é exatamente a prova de que o evangelho realmente entrou. Em outras palavras, a aplicação é o fruto daquela semente, né, que entrou fundo. Será que realmente se converteu? Será que a semente lançada entrou lá fundo na terra e entrou no coração?
Como a gente sabe? Olha, nascendo. Está nascendo a plantinha. Olha os frutos. Opa, entrou mesmo. Olha lá. Pegou, né? A planta criou raízes de verdade. A planta criou raízes de verdade. Entrou profundo na terra, a semente. Então, o que eles vão viver a partir dali, que é um chamado à santificação, é, de um lado, confiando na obra do Senhor, de outro lado, é eles não só vivendo o prazer de uma vida sendo transformada, mas eles mostrando que realmente foram convertidos e vivendo para a glória de Deus, que é a responsabilidade, né? Então, eles precisavam atentar para isso. Aí, como nós falamos, nós vamos ver, né, depois texto a texto, mas o apóstolo Paulo apresenta 3 motivos que devem levar em consideração para a aplicação prática que ele vai trazer a partir do versículo 25. O primeiro, quando ele fala da unidade da fé, né? Ele diz, há somente um corpo, um espírito, um Senhor, uma fé, um batismo e um Deus e Pai. Nós não vamos ver o detalhe agora. Mas a unidade. Minha gente, não são várias igrejas. Não existe várias igrejas. A igreja de A, de B e de C. Existe um único povo, uma só igreja, uma só família. E há só um Deus e o mesmo Espírito operando. Portanto, é estranho que vocês vivam como quem quer destruir o próprio corpo. Então, não faz sentido. Veja que a santificação, aqui, ela é apresentada de uma forma coletiva. Isso é interessante. Quando o apóstolo Paulo vai aplicar o Evangelho, uma carta que inclusive trabalha muito essa questão de corpo, a santificação, viver de modo digno da vocação que foi chamado, não está sendo aplicada apenas ao indivíduo. Ou seja, viva de uma forma moralmente correta. Não é isso que ele está dizendo. A santificação é mais do que viver moralmente de forma correta. A santificação é, de fato, as virtudes plenas no homem. Só que as virtudes, elas têm uma relação corpórea também. Inclusive, veja que coisa interessante. Você pode dizer assim, Deus é amor. E aí uma coisa interessante é que quando você diz Deus é amor, mas o amor é algo que se vivencia, é algo prático. O amor é uma virtude, mas para isso ele precisa de uma relação, concorda? Como é que você pode provar que ama se não tem uma relação? Então, quando você vê que Deus ele tem uma eterna relação, Pai, Filho e Espírito Santo, você diz, puxa, é verdade, ó, Deus é amor eternamente, porque a Bíblia diz que o Pai ama o Filho ama o Espírito e assim por diante. Então, a própria relação da Trindade possibilita a vivência eterna, antes da criação de todas as coisas, a vivência eterna de todas as virtudes, porque elas são plenas dentro do próprio Deus. O próprio Deus consegue viver nele mesmo todas as virtudes, ou seja, ele não precisa então da gente. Deus precisa da gente para praticar as suas virtudes. Não. Ele eternamente consegue viver todas as virtudes porque ele vivencia essas virtudes entre as 3 pessoas. Ele é amor e eternamente é amor, independente de ter criado a gente. Porque ele vivencia nele mesmo o amor. E assim as demais virtudes também. Então a santificação é a vivência plena de todas as virtudes que nós recebemos do próprio Deus. Logo, pressupõe a necessidade de um relacionamento, tanto com Deus quanto com o outro. E é interessante então que a santificação que o apóstolo Paulo vai aplicar, né, à vida da igreja, vai mencionar, como disse a partir do versículo 25, ela precisa desse relacionamento. Então ele indica logo, olha, vocês são uma igreja. E uma igreja que tem um único Deus. Uma igreja que é fruto do operar de um único Espírito, o Espírito de Deus. Portanto, vocês têm que pensar que vocês estão juntos vivendo para a glória do Senhor. Caso contrário,
será como se vocês estiverem brigando por igrejas diferentes. Só que isso não existe. Por isso que é estranho o que tem acontecido no cristianismo, esse fenômeno de um cristianismo mais recente, né? Que é o fenômeno denominacional. O fenômeno denominacional do cristianismo é um fenômeno em que aparecem múltiplos líderes dentro do cristianismo, cada líder de uma denominação, né? E já não é mais uma igreja, são múltiplas igrejas em que elas brigam entre si. As denominações, elas brigam entre si. As denominações, elas vivem se digladiando o tempo todo, confusão. E aí, esse texto deve falar a você. Peraí, tem alguma coisa errada. Existe só um Deus? Existe. Existe um só Pai? Existe. Existe um só Espírito? Existe. Existe um só Filho, Redentor, Salvador? Existe. Existe uma única igreja, que é a igreja de Jesus, que eternamente viverá com Ele? Existe. É uma só promessa feita para o pecador? Só. A eternidade é uma só, a esperança é uma só, só. O batismo, não no sentido de aspersão ou imersão, mas o batismo em si, o fato de existir um sinal de aliança. O sinal de aliança é um só, o batismo é um só, só. Então por que vocês estão vivendo, agindo, como se houvessem vários deuses, como se houvessem vários novos céus e novas terras, né? Cada um vai para um paraíso diferente. Como se houvessem vários pais, vários salvadores e assim por diante. Alguma coisa está errada, né? Então observe que quando o apóstolo Paulo chama que andeis de modo digno da vocação que foste chamados, quando ele chama a viverem de modo digno, ele já chama de cara, olha, vocês precisam viver de tal modo que seja evidente que tudo isso é uma coisa só. Como eu disse, Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a esperança, assim por diante. Então ele chama a unidade da igreja. A santificação chama a igreja à unidade. Mas observe, a unidade não é evangelho, não é vamos só dar as mãos. Não é isso. Isso é besteira. É a unidade na verdade, na palavra de Deus. Certo? Então a gente, sim, promovemos a unidade na palavra de Deus. A gente chama as pessoas, olha, aqui ó, a palavra de Deus, vamos andar juntos nela. Né? Então é a unidade na verdade. Não apenas a dar as mãos. Tá? Então vamos dar a mão na verdade. E aí eu preciso aqui falar uma coisinha, porque tem sido muito claro, por falta de maturidade, principalmente da juventude de hoje, muitas pessoas, e eu vi isso durante muito tempo, hoje eu deixei de ver isso, mas eu vi muitos jovens imaturos que, por receber uma carga talvez muito elevada, porque ele não tem a capacidade de adquirir da palavra de Deus, começaram a brigar com as pessoas de outras denominações, às vezes até da própria denominação, por doutrinas que a gente poderia dizer que são secundárias, digamos. Toda doutrina é verdade, é a palavra de Deus. Todavia, há doutrinas que, como nós já falamos em outra ocasião, entram numa margem de tolerância do cristianismo que é aceitável. O apóstolo Paulo chega a dizer, aquele que come e bebe, né? Ou seja, aquele que come carne de porco, né? Que os judeus não comiam, mas Deus liberou. Então, aquele que come carne de porco, ele coma e dê graças a Deus. O que não come, o problema é dele. Não come, fique em paz, dê graças a Deus. Então, ele, veja a margem. Comer é pecado? Não. Não comer é pecado? Também não. É uma margem, mas um acha que sim, outro acha que não. Beber, bebida alcoólica, vinho, seja lá o que for. Eles, quem bebe, mesma coisa. Você acha que não deve beber, não beba. O outro vê que isso não é um problema, que não há pecado na comida e na bebida, né? Então faça e dê graças a Deus. Então veja que esse é um exemplo de como, sim, já existiam margens aceitáveis dentro do cristianismo.
pessoas que pensavam diferente em algumas questões e deveriam ser aceitas ambas as questões, toleradas, né? Deveriam ser, ninguém deveria brigar por causa dessas coisas, porque isso não afeta o evangelho. Então, o cristianismo precisa saber lidar com diferenças de pensamento aceitáveis. Há, sim, diferenças de pensamentos aceitáveis. Margens, né, dentro do cristianismo. Você não pode negar o evangelho, você não pode minar as bases. Há doutrinas que não se negocia. Há outras que a gente vai, né? Questões escatológicas, todo mundo sabe, né? O amilenismo, o pré-milenismo, o pós-milenismo, as principais correntes, né? de interpretação do Apocalipse. Na verdade, ainda tem o preterismo, né? E assim por diante. Bom, há várias visões, várias interpretações. E tem sido aceitável. Por quê? Porque é um assunto difícil mesmo. E ninguém deve brigar por causa disso. Né? Então, maturidade. Então, a unidade no Evangelho, na fé, nos fundamentos, pelo menos. Né? Ninguém está brigando com todos os detalhes. Se você não come carne de porco, então não dá para mim. Você se afaste. Se você não bebe, também não dá. Ou o contrário, né? Se você come, ou se você bebe, então calma aí. É falta de maturidade. Então, tem que se saber lidar com isso aí. Então, veja que o apóstolo Paulo, na santificação, ele conduz a igreja à unidade. Então, a santificação a partir da unidade. Vocês devem cultivar a santidade dentro desse propósito ou desse motivo, né? Vocês são. Veja, eles não vão criar uma unidade. Vocês são a unidade. Ele não está dizendo, olha, se esforcem para que vocês sejam um. Ele está dizendo, vocês são um, porque não existe mais de um corpo. É um só corpo. Não existe mais de um Deus. Existe um único Deus. Então, já há unidade. Então, a unidade da igreja deve conduzir vocês à santidade de uma vida como igreja. Entendeu a ideia? Então, vocês vão amar, vão perdoar, vão ser pacientes, vão ser graciosos, misericordiosos, verdadeiros, tal, honestos e assim por diante, porque a igreja é uma só. Se você rouba, mente, engana, desonesto, trapaceiro, procura derrubar o outro, cria... todas as confusões que a gente tem visto por aí, todos os pecados que têm sido cometidos por causa das confusões internas, inimizades internas, todos esses pecados ferem a unidade. Peraí, vocês são a unidade. Por que você está, então, matando o corpo? Né? A gente tem que, então, viver de modo digno, pensando numa base importante. A igreja e toda fé é uma unidade. Não existe mais de uma. Existe uma só. Um outro motivo que ele dá, um outro elemento importante, que nós veremos, é o fato de Deus ter dado pastores, ele fala apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ou seja, pessoas que Deus chamou para conduzi-los à santificação, para que eles crescessem na santificação, né? Para que o corpo crescesse bem ajustado na santificação. Ou seja, se vocês precisarem de ajuda para crescer em santificação, vocês têm, Deus deu. Então vocês têm motivo para cultivar a santidade, porque Deus até providenciou pessoas para ajudar vocês. Pastor, eu estou com um problema acerca de tal pecado, estou com um problema com isso. E essas pessoas são para ajudar. Portanto, de forma alguma, os líderes devem conduzir o povo ao pecado. Então, isso não deveria existir, de forma alguma. Aquilo que a gente combate há 19 anos, né? Corrupção, tentativa de derrubar o outro, esses problemas que a gente tem visto há muito tempo dentro, né, do ministério, do colegiado pastoral, que pessoas querem se sobressair a outras e coisas, N coisas aqui que a gente não vai detalhar, que não é o foco agora. Essas coisas não deveriam existir, porque o propósito do pastor é conduzir a igreja à santidade.
E nós não somos santos, no sentido de perfeitos. Ele já alcançou a perfeição, agora vai ajudar os outros. Não, não, não. Também estamos no processo. Por isso, inclusive, o papel do presbitério não é ser uma organização político-religiosa e ficar lendo ata e examinando estatísticas. Isso, no reino de Deus, é praticamente irrelevante. Então, o propósito não é esse. O propósito do presbitério, em Atos capítulo 20, versículo 28, é: atendei por vós e por todo o rebanho. Ou seja, o propósito do presbitério é pastorear os pastores. Ou seja, o presbitério que não faz, sou testemunha disso, anos sem ninguém nos visitar nossa família. O propósito do presbitério é visitar os pastores e as suas famílias para pastoreá-las, coisa que não acontece. Cuidar, portanto, de todos os pastores, da relação entre eles e promover o bem-estar, fazer de tudo para que todos estejam bem e não ficar tentando passar a perna, derrubar, se destacar, ser melhor, encontrar os melhores. Cara, poxa vida, é difícil fazer as pessoas entenderem. É simples, mas o pecado, ele contamina de tal modo o ser humano que as coisas mais básicas e simples nem pastores conseguem colocar em prática, cara. Então, propósito de dar líderes, pastores para o rebanho é para santificar a igreja. Então, portanto, os próprios pastores têm que pensar nisso. O propósito é santificar a igreja, a gente precisa se cuidar também, né? Cuidar uns dos outros, né? E não ficar tentando derrubar. Vou tentar derrubar aquele dali porque eu não gosto dele. E não entendi que isso se encaixa no propósito de Deus para a santificação da igreja. Não faz sentido. Então ele dá mais um elemento. Vocês receberam de Deus, pastores, para vocês serem santificados. Não é eles que santificam vocês, mas eles são instrumentos para conduzir vocês na palavra santificadora. E ensinar vocês a viver uma vida de comunhão com Deus, porque Deus é quem santificará vocês pela palavra. Mas eles são instrumentos para ajudar vocês. Então, mais um elemento. E o último elemento é que não dá para viver como gentios, né? Aí, como eu disse, não é o propósito de analisarmos agora, mas a partir do versículo 17, ele diz, olha, uma outra questão é que você não pode viver como antes. Vocês têm que viver agora uma nova vida. E aí ele vai mostrar, colocar diante deles a velha vida, mostrar, vocês eram assim. Vocês querem continuar vivendo daquele jeito? Então, onde houve a conversão? Não era para ser algo novo? Então ele confronta eles, mostrando que a velha vida não é agradável. Vocês acham bonito isso? Esse viver dos pagãos, dos gentios, que vivem enganando, mentindo, roubando, matando, destruindo e fazendo as coisas. Vocês acham bonito isso? Isso é legal? Não, né, gente? Então vocês não vão continuar fazendo aquilo que vocês faziam no passado. Ele confronta eles. Então, depois de dar esses 3 motivos, é que ele vai finalmente começar a trazer aplicações, né, exortações práticas para a vida deles. A partir do versículo 25. Como disse, não é nosso propósito. O nosso foco hoje foi mostrar que a partir do capítulo 4, ele vai chamar uma vida para a glória de Deus. Eles têm motivos de sobra para cultivar a santificação, sabendo que Deus mesmo operará neles. Né? Então eles devem cultivar a santificação, sabendo que existe uma unidade na fé, sabendo que Deus mesmo providenciou tudo para isso, inclusive pessoas, né, os pastores, e sabendo que a nova vida não pode ser igual à velha vida. Né? Tem que ser algo realmente bonito e agradável ao Senhor. E aí depois nós veremos então, vamos pouco a pouco, esses textos todos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Nós te damos honra, glória e louvor por tudo, porque o Senhor foi gracioso conosco. Nós não merecemos. Não há nada em nós que diga, por isso Deus nos salvou. Portanto, nós te damos toda a honra e glória, graças por tudo, e pedimos que nos ajude a cultivar a santificação, confiando que o Senhor mesmo é quem está operando em nós, ó Deus, a cada dia, pelo Espírito Santo e pela Santa Palavra. Receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo, e tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.